bem, pessoal? Eu sou o professor Jean Pegoraro e aqui vai uma dica sobre ondas no verbo Enem, ok? Assunto que o Enem tem uma certa tradição. No mínimo, sempre alguma coisa sobre ondas é cobrado, tá? Na provinha do Enem. Então, assim, o que tu precisa saber de ondas? Primeira coisa, pessoal, uma onda ideal que nós falamos na física é uma onda que serve exclusivamente para quê? Para transportar energia, ok? Então, uma onda ideal, ela transporta energia sem transportar matéria. Se tu for imaginar uma onda aqui, que essa mãozinha está fazendo, quando eu começo a oscilar, essa onda, esse ponto, ele sempre fica parado na mesma relação com a corda. Por isso que nós dizemos que transmite energia sem transmitir matéria. Lembra o que é matéria, né, pessoal? Tudo aquilo que tem volume, massa e ocupa lugar no espaço. Ok? Então, assim, de acordo com a natureza das ondas, tu tem que cuidar dessa classificação. Nós temos um grande grupo que são as chamadas ondas mecânicas e o outro grande grupo que são as ondas eletromagnéticas. Quais são os principais exemplos de uma onda mecânica? O som, pessoal. O som que nós emitimos com as nossas cordas vocais é de origem mecânica. Assim como o som, o ultrassom, tá? Ondas em molas. Imagina aquelas molinhas malucas, tá? Aquelas coloridinhas que tu começa a brincar, faz alguém segurar e começa a dar um pulso. Aquilo também é uma onda mecânica e também onda no mar e qualquer onda dessa natureza. Quero questionar uma coisa para vocês. O som. Se, por exemplo, eu desse um grito em algum lugar onde não tivesse ar, ou, por exemplo, o vácuo no espaço, tu conseguiria me ouvir se eu desse um grito? Não, tu não iria conseguir me ouvir. Eu teria uma onda em uma mola se eu não tivesse a mola? Também não. Eu teria uma onda no mar se eu não tivesse o mar? Não. Guarda esse raciocínio porque essas ondas eletromagnéticas têm alguma coisa muito diferente em relação às ondas mecânicas. Aqui eu tenho, por exemplo, as ondas de rádio, telecomunicações, que nós utilizamos para transmitir informações. Micro-ondas também é de origem eletromagnética, que tu utiliza lá para aquecer teu café com leite de manhã. E a luz visível. Lembra o que eu disse, pessoal? Essas ondas mecânicas eu não vou ter o som se eu não tiver um meio. Eu não vou ter uma onda numa mola se eu não tiver a mola. Então a principal diferença das ondas mecânicas e eletromagnéticas é essas ondas mecânicas necessitam de um meio de propagação. Se eu não tiver, por exemplo, uma mola, eu não tenho como ter uma onda numa mola. Se eu não tiver um mar, eu não tenho como ter uma onda no mar. Assim como o som, eu preciso de um meio de propagação. Diferente das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio de propagação. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas que o Sol emite, entre o Sol, tá, e a Terra existe o espaço, que é o famoso vácuo. E se tu estiver fazendo essas ondas eletromagnéticas se propagar no vácuo, todas elas propagam-se com a mesma velocidade, que é aproximadamente o 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz do vácuo, tá? Então, assim, se eu for analisar essa grandeza velocidade, essa velocidade depende apenas do meio. Se tu não mudar o meio de propagação, a tua onda não vai mudar a velocidade. Lembra lá da mecânica? A velocidade era o quê? Uma distância por um tempo? Então, só que aqui na ondulatória, quando nós temos essa distância entre duas crises consecutivas, nós chamamos de comprimento de onda. Então, a velocidade aqui no movimento ondulatório é uma distância que nós chamamos de comprimento de onda pelo seu tempo. E esse Tzão aqui é um tempo muito especial, que é o chamado período, que é o tempo necessário para ocorrer uma oscilação completa. Mas como todos os movimentos harmônicos, tá, o período tem uma relação com a frequência. O inverso do período é igual à frequência, ou a frequência é o inverso do período. Lembra? A frequência, o número de ondas por tempo, tá? Te digo mais, se eu fizer um sistema de equações, jogar esse período aqui dentro, eu vou ter na equação mais famosa do movimento ondulatório, que é essa daqui que tu utilizou nas últimas questões do Enem, que a velocidade de propagação, tá, é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Essa equação é a mais importante que tu vai, com certeza, utilizar no Enem. Pessoal, a nossa dica de ondas fica por aqui, tá? Eu sou o professor Jean Pegoraro, continuem estudando, tá? Mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.